O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali, o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazê-los sentar-se à mesa e passando-os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e comer, a beber, a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a antífona de entrada desta missa diz assim: Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar Pai. Celebramos hoje a memória também dos pais, segundo domingo do mês vocacional de agosto, e abrimos a Santa Eucaristia com esta antífona, em que a Igreja lembra quando nos lábios sagrados de nosso Senhor Jesus, ele chamou a Deus de Pai, Abá, Pai. Então, o nome que você traz como missão, depois de se tornar esposo e receber filhos e terem filhos, é um nome sagrado, é uma missão sagrada, é um dom, é um presente, a graça da paternidade. Na primeira leitura, é mais ou menos isso que a gente medita quando o que é a primeira leitura é uma recordação do povo antigo, daqueles primeiros pais da fé que
receberam e foram obedientes a Deus e receberam a graça da salvação. E no livro da sabedoria há esta lembrança, no último versículo: isto enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais, os cânticos de Abraão, de Isaque e de Jacó. Foram os pais na fé, principalmente Abraão, que será recordado na segunda leitura, quando a carta aos Hebreus, provavelmente escrita por São Paulo, diz o que é a fé. Fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Então, aquele povo antigo tinha uma esperança de receber a terra prometida. No último versículo, traz esta recordação. Ele estava convencido de que Deus tem poder todos estes morreram na fé, não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estavam buscando uma pátria e se lembrassem daquela que deixaram, ou seja, o Egito, até teriam tempo de voltar, mas eles estavam decididos de que queriam uma pátria melhor. Isso é fé. E quem ensina esses caminhos aos filhos são os pais. Os pais têm esta missão de ensinar os filhos a rezar, a ensinar os filhos a buscarem uma pátria que não é esta aqui da terra, mas é uma pátria celeste. E isto se dá por meio da recordação e da lembrança de que, sem a graça santificante, estaríamos todos mortos em nossos pecados. Por isso que precisamos frequentar os sacramentos. E isto é uma missão dos pais. Ninguém melhor do que os pais para levarem os seus filhos para a igreja, para a catequese, para preocuparem-se com as almas deles. E, estando em viagem, por exemplo, não deixarem de buscar uma igreja, ou não se darem férias da igreja, ou um tempo de distanciamento da igreja. Mas é missão, então, dos pais, e esta missão ela é dada pela própria igreja, quando no Evangelho nosso Senhor Jesus vai se dirigir a São Pedro, aos apóstolos e aquela multidão que ali estava, e Pedro pergunta: mas Senhor, o Senhor fala isso para todos ou para nós? E aí nosso Senhor vai contar as parábolas, lembrar um pouco as parábolas do reino, né? Então, aquela parábola do homem que cuida da casa e que vigia para que o ladrão não entre. A parábola do noivo que está para chegar e abrirá a porta para os convidados. E a parábola daqueles que cuidam da casa e que se preocupam, que é o administrador, com aqueles que estão na sua casa e que lhes dará o alimento. Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Esta palavra é para o Papa, para os bispos, para os padres. E aqui a gente estende também para os pais, que são os padres de casa. Quem é que abençoa os filhos todo dia? Né? Vocês. Vocês estão em casa e poderá cumprir o papel deste sacerdócio régio que todos os batizados receberam, sabendo que precisam alimentar-se dos sacramentos do próprio Deus. E para alimentar-se dos sacramentos, irmãos e irmãs,
Jesus então exorta no finalzinho que é imprudente aquele que, esquecendo-se da sua casa, por meio das distrações, do comer, do beber e do embriagar-se, deixa de alimentar os seus filhos. E, numa hora imprevista, o Senhor chegar e encontrar estes dormindo, ou seja, na noite da fé, que a igreja tem uma missão de acender esta lâmpada que é a luz de Cristo, precisamos estar vigilantes à espera do Senhor que virá. É preciso vigiar e ficar de prontidão. Em que dia o Senhor há de vir, ninguém saberá. Por isso precisamos vigiar. E depois as realidades últimas é recordado pelo Senhor quando encontrar estes dormindo na fé, relaxados demais, afastados do lugar do alimento, que é a igreja, o Senhor os partirá ao meio e os jogará no lugar dos infiéis, que é o inferno. Aqueles que receberam a missão, mas foram imprudentes, serão chicoteados muitas vezes, purgatório. E aqueles que receberam a missão e que não a cumpriram corretamente, será chicoteado poucas vezes. E por fim, nosso Senhor Jesus exorta: a quem muito é dado, será pedido muito. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Então, amados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus, Ele hoje é o advogado que nos defende na causa da salvação, mas é o mesmo juiz que irá julgar vivos e mortos. E assim vamos pedir a Deus a graça da vigilância, de ficarmos acordados na vida dos sacramentos, de buscarmos a conversão, as virtudes divinas que nos faz viver uma fé cada vez mais, a verdadeira fé que nos liga à vida eterna, né? Não é uma fé de uma confiança positiva. Eu tenho fé que vai dar certo. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo. E o que é fé? Aí temos a segunda leitura para nos responder. É uma convicção acerca das realidades que virão. E elas já estão presentes, antecipadas nos santos sacramentos. Vamos lá. Vamos então renovar a nossa fé na igreja, a nossa fé na nossa missão, a nós padres, de cuidar do nosso povo e dar o salvífico alimento dos sacramentos, e aos pais que hoje colocamos neste altar a graça de também conduzir suas famílias, fazendo uma recordação da sua própria conversão, como escutamos na primeira leitura, no cântico dos seus pais. É assim que se conta então a fé. Ensinar os filhos a rezar, ensinar os filhos a andarem no caminho de Deus e se preocuparem com o que eles estão consumindo, com o que eles estão conhecendo, com o que eles estão vendo neste mundo desvirtuado que está da porta para fora. Que da porta para dentro, o noivo, ao entrar, ele possa abrir rapidamente e todos preparados por meio dos sacramentos possamos participar deste banquete celeste que nos dá o próprio Cordeiro de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.